Fala pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos falar hoje sobre cálculo 1, limites laterais. Tá? Na aula passada eu apenas citei os limites laterais, mas acabei não definindo. Então trouxe aqui o teorema dos limites laterais. Vou ler para vocês. Uma função f de x terá limite quando x se aproximar de c, se e somente c tiver um limite lateral à esquerda e um limite lateral à direita, e os dois limites laterais forem iguais. Ou seja, tem um limite pela esquerda que existe, um limite pela direita que existe, e os dois são iguais. Quando o limite pela esquerda e pela direita forem iguais, o limite no ponto existe e é o valor encontrado nos dois laterais, certo? Então, procurou o limite pela esquerda, né, que é o a mais. Procurou o limite pela... Desculpa, é o a menos. Procurou o limite pela direita, que é o a mais. Encontrou esses dois limites. Os valores são iguais, o limite no ponto existe. Se encontrou 2 e os dois forem diferentes, não existe o limite no ponto pelo teorema dos limites laterais. Se algum dos dois não existir, aí já entra nessa situação de que ele não tem um dos dois limites. E aí também não existe. Beleza? Então vamos fazer dois exemplos aqui bem tranquilos para a gente fixar essa ideia. Se f de x é igual a módulo de x sobre x, esboce o gráfico e calcule, se possível, o limite quando x tende a zero. É importante entender o seguinte, que o gráfico não demonstra o limite, o gráfico não prova o limite, mas ele funciona bem para a gente entender o comportamento da função. Tá? Então essa função aqui, ó, em f de zero, é o módulo de 0 sobre 0 e ela não existe, é indeterminada. Tá? Mas ela existe para x maior que zero. Tá? Se o x for maior que zero, não precisa do módulo. E o f de x fica x sobre x. Qualquer valor que eu atribuir para o x, o resultado disso aqui vai ser quanto? F de 1, 1 sobre 1. F de 2, 2 sobre 2. F de 10, 10 sobre 10. E assim sucessivamente. O resultado sempre vai ser 1. Isso para os x que são maiores que zero. Aqui não escrevi, mas o domínio é x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser diferente de zero. Então no zero vai ter bolinha aberta. Tá? Do zero para frente, ela vale 1 para qualquer valor. Então aqui no 1 é aberta, porque é no maior, não é no maior igual. E do 1 para frente acontece isso. Tá? Todos os valores que eu aplicar para o x aqui vão me dar uma imagem 1, porque é x sobre x que vai determinar o y. Para os x menores que zero, o que vai acontecer? O f de x vai ficar módulo de x sobre x. Esse x aqui superior, ele é um x positivo, porque está em módulo. E esse x inferior aqui vai ficar negativo. Então é como se ficasse x dividido por menos x. Se o x for 1, 1 dividido por menos 1. Se o x for 3, 3 dividido por menos 3. Se o x for 10, 10 dividido por menos 10. O resultado disso sempre vai ser menos 1. Então, para o x, 0 não está definida. Para o x maior que 0, o resultado sempre é 1. Para o x menor que 0, o resultado é sempre menos 1. Então, bolinha aberta aqui no menos 1. E os valores aqui sempre menores. Tá? Fiz sem régua aqui, ficou um pouquinho torto. Mas a ideia é essa. Por que eu quis fazer o gráfico? Porque o meu objetivo é que vocês observem o gráfico e entendam exatamente o que aconteceu. Se eu pensar no ponto 0, que é exatamente onde a gente quer calcular, 0, qual que é o limite de módulo de x sobre x quando x tende para 0? Bom, pelo teorema dos limites laterais, eu posso utilizar essa ideia do gráfico para concluir e dizer que esse limite aqui existe ou não existe, fazendo da seguinte forma: limite do módulo de x sobre x quando x tende a 0 pela esquerda. O x vai se aproximar do 0 pela esquerda. Quando o x se aproxima do 0 pela esquerda, o f de x, que é o y, é constante, está lá embaixo.
Quando eu me aproximo pela esquerda, a função tem como limite menos 1. A mesma função, quando eu me aproximo pela direita, né, eu venho daqui e venho me aproximando do zero pela direita, o gráfico da função me dá a imagem 1 constante. Limite pela esquerda é 1, limite pela esquerda é menos 1, limite pela direita é 1. Qual é a conclusão sobre o limite no ponto? Não existe. Não existe porque esses dois limites são diferentes. Pelo teorema dos limites laterais. Os laterais são diferentes. Laterais diferentes, o limite no ponto não existe. Fechado o exercício. A ideia gráfica é interessante, vocês conseguem analisar rapidamente, identificar pelo gráfico se um limite existe ou não. Veja esse próximo exemplo. Verifique a existência do limite na função apresentada na figura abaixo. Não sei qual é a função, tá? Qual que é o limite de f de x quando x tende para 0? Essa é a pergunta. O que a gente vai analisar? Vai analisar o gráfico dela e verificar o que acontece. O limite dessa f de x que eu não conheço, quando x tende a 0 pela esquerda, quando eu vou me aproximando do zero pela esquerda, no x, o f de x vai se aproximando do zero. Então, o limite pela esquerda aqui é 0. O limite de f de x, quando x tende a 0 pela direita, a gente vai analisando o comportamento do gráfico e a imagem dele vai se aproximando de 1. Essa função ela está definida, tá, em todos os pontos que a gente consegue visualizar aqui, porque tem bolinha fechada aqui no 1, então ela está definida até perto do 1 e do 1 para frente. Isso não interfere no cálculo do limite, porque eu não quero saber no ponto, eu quero saber próximo ao ponto. Qual que é a conclusão que a gente chega? Pela esquerda é 0, pela direita é 1, limite de fx quando x tende para 0 é igual a... não existe. Não existe por quê? Teorema dos limites laterais. Se os laterais forem diferentes, o limite no ponto não existe. Vocês podem utilizar o gráfico como ferramenta auxiliar para chegar nessa conclusão quando a manipulação matemática não é possível, como naqueles exemplos anteriores que a gente viu. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima aula. Se inscrevam no canal, me sigam no Instagram, curte o vídeo se gostou. Até mais. Valeu.